Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Priscila Glaser. Eu sou da cidade de Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Eu gostaria de contar o meu testemunho para que muitas pessoas venham ser alertadas, porque nós estamos nos finais dos tempos e o Senhor está alertando os seus remanescentes. Bem, apesar de eu morar no Rio de Janeiro, eu morei também muitos anos na cidade, né, de Aracaju, em Sergipe. E eu sou de uma família batista, que morei muitos anos em Sergipe. E lá passamos alguns anos nessa igreja e em seguida nós passamos para a Igreja Assembleia de Deus. Essa Igreja Assembleia de Deus era uma igreja muito rígida, não podia cortar cabelo, maquiagem, não podia usar calças, bermudas. Mas como eu era muito jovem, eu não gostava da doutrina e só fazia para obedecer à igreja, ao pastor, para não entrar em disciplina. Passado um tempo, nós retornamos para a nossa cidade natal, aqui no Rio de Janeiro, e eu fiquei feliz porque eu achei que era a oportunidade de eu me livrar, né, dessa doutrina e fazer tudo o que eu queria, usar tudo o que eu queria. Mas quando eu cheguei aqui, no Rio de Janeiro, eu nós fomos congregar numa Assembleia de Deus e, para minha surpresa, as Assembleias de Deus, elas eram liberais. Elas podiam usar tudo. E eu fiquei muito feliz na época. Comprei muitas calças, bermudas, maquiagem, muitas bijuterias, cortava o cabelo e estava muito feliz. Com o passar do tempo, eu me casei e fui morar numa cidade pequena, em Silva Jardim, que é até onde hoje eu moro, e fui congregar em uma Assembleia de Deus também, muito pentecostal, mas essa igreja é uma igreja, apesar de ser pentecostal, ela também liberava usar tudo. E eu me dedicava bastante nessa igreja. Eu ajudava na escolinha, com as crianças, com os jovens. Eu ajudava a fazer o culto, né, a dirigir, às vezes pregava, ficava responsável pelos arrecadar alimento. Eu trabalhava arduamente na igreja. Eu me dedicava de corpo, alma e coração na obra do Senhor. Mas para Jesus isso não era o suficiente. Passado algum tempo, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhei que o céu estava azul, azul não, estava limpo, cheio de estrelas, mas estava caindo muito raios. E eu estava em um campo aberto e não tinha como me proteger. E era muito, muito, muito raios. E eu me ajoelhei no chão, me encolhi toda e comecei a chorar pedindo socorro a Jesus porque eu ia morrer. Quando de repente os raios pararam e eu ouvi aquela voz bem grossa e suave, forte, dizendo: Priscila. Aí eu levantei a cabeça e falei: quem me chamou? Aí, de novo, Priscila. Aí eu lembrei de Samuel da Bíblia. Foi assim que eu lembrei no sonho. Aí eu olhei para o céu e o céu estava com aquele foco de luz na minha direção, igual aqueles holofotes, né? Tudo escuro no céu e aquela luz na minha direção. E nisso o Senhor começou a falar comigo em outra língua. Eu não entendia, mas meu espírito entendia. E nisso eu lembro que eu pulava de alegria e falava: é Jesus que está falando? Jesus, eu te amo, Jesus. Eu lembro que eu falava isso. E eu dizia: sim, Senhor, obrigado, eu não mereço, muito obrigado, porque o meu espírito entendia o que o Senhor falava na língua dele. E nisso eu acordei. Quando eu acordei chorando, contei para o meu esposo o sonho. E desde esse dia eu fiquei impactada com esse sonho, porque eu já ia esquecendo de falar. Enquanto o Senhor falava, descia duas alianças do céu e elas estavam entrelaçadas. E elas iam descendo na minha direção, essas duas alianças.
E quando eu acordei, eu acordei com um desejo muito grande de orar muito. E eu comecei a orar, coisa que eu não gostava. E orava, 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 1 hora, 2, cheguei até a orar 3 horas, de tanto paixão por oração que eu queria, que eu tinha, porque veio algo sobrenatural depois desse sonho na minha vida. E comecei a assistir YouTube, aprender hinos da harpa, aprender várias coisas do Senhor pelo YouTube. E foi aí que começou a aparecer os testemunhos das pessoas. E no início eu não acreditava nos testemunhos. Eu achava que era um absurdo a pessoa ter a pessoa ir no inferno e ver que as pessoas estavam lá por causa de corte de cabelo, por causa de roupa. Eu achava um absurdo, eu achava que era usos e costumes, né? Eu já tinha raiva disso porque eu já não gostava do tempo da outra igreja, achava que era um costume antigo. E eu ficava com raiva quando as pessoas diziam que tinha gente no inferno por causa disso. Mas toda hora que eu abria um testemunho, não adiantava. Eu abria, falava a mesma coisa, falava a mesma coisa. Aí um dia apareceu o testemunho do pastor Kenzo Atsushi, e esse me transformou. Quando eu ouvi o dele, eu fiquei realmente convencida que realmente era verdade. Então eu comecei a orar ao Senhor e falar com Deus: me ajuda, Senhor, se for verdade, eu quero me libertar de tudo. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Eu larguei o salto alto, larguei maquiagem, parei de cortar e pintar o cabelo, as joias, tudo eu larguei, menos as calças e as bermudas, porque eu tinha sempre aquela desculpa que bermuda era melhor que saia, protegia melhor, a calça também, a minha cidade anda muito de bicicleta, como eu ia andar de bicicleta, de saia, tudo isso. E eu sempre também dizia que quando eu tivesse bastante saia, o suficiente para andar, né, durante o dia a dia, eu ia sair das calças. Mas o tempo foi passando, eu já tinha mais saia do que calça e não me desfazia das calças. E um dia eu almocei e tirei um cochilo. E nesse cochilo, eu ouvi uma voz bem nítida, que eu pensei que era meu marido que tinha me chamado, e falou bem assim: "Por que insiste em continuar usando calças e bermudas?" E eu dei um pulo da cama e perguntei se ele tinha falado algo comigo, e ele disse que não. Então eu falei: "Senhor, foi o Senhor, não tem mais ninguém aqui." E nisso eu comecei a chorar. Entrei no meu guarda-roupa, peguei todas as calças e bermudas, e enquanto eu chorava eu falava em línguas. E a vontade de jogar essas roupas fora não era mais aquela tristeza de ter que deixar de usar calça para voltar a usar saia, mas é uma alegria de saber que eu era uma serva escolhida de Deus, e Ele estava me escolhendo para andar conforme os salvos andam. E eu peguei o testemunho do Kenzo, eu comecei a compartilhar para várias pessoas. E eu mandava por telefone, eu mandava por mensagem, eu avisava para todo mundo assistir, mas eu percebia que o inimigo atrapalhava. As pessoas que recebiam pelo telefone, todas elas reclamavam que o telefone dava defeito e não conseguia assistir. Outras não conseguia, a internet não funcionava. Aí eu comecei a insistir e nada dava certo. Aí eu comecei a chamar um grupo de amigas para se juntar para assistir, todas adoeciam. Aí eu resolvi marcar na casa de uma amiga para todas verem. E quando a gente foi assistir, de repente entrou um morcego, todo mundo ficou com medo do morcego. Aí quando o morcego foi embora, eu falei: "Gente, vamos assistir, o inimigo tá furioso." Aí o poste na casa da vizinha dessa moça explodiu. Aí todo mundo vai para a rua ficar intertido com o poste pegando fogo. Aí quando eu consegui de novo que as pessoas fossem assistir o testemunho, aí chegou visita. Aí, enfim, a gente não conseguiu assistir o testemunho. Aí eu entendi que era a mão do maligno atrapalhando, porque o testemunho ensinava as pessoas a viver em santidade, na roupa, na aparência, por dentro e por fora. Então, nós fizemos 1 semana de jejum para conseguir assistir o testemunho. E só assim nós conseguimos assistir. Então, em uma noite, antes, irmão, eu comecei a perceber que algumas pessoas diziam que esse testemunho era falso.
E isso começou a entristecer meu coração. E uma noite eu orei, eu estava muito cansada, e orei ao Senhor perguntando que se fosse mesmo verdadeiro, que ele falasse comigo, mas se fosse falso, que ele também me falasse, porque eu não queria passar mentira para o próximo. E na mesma noite, gente, como eu estava cansada, eu só orei 8 minutos. E eu fui dormir. Quando eu fui dormir, o demônio apareceu para mim em sonho. E no sonho, ele me deu um tapa na minha cara, com tanta força que eu rodei igual um peão. E nisso, ele botou a mão no meu coração e começou a esmagar meu coração. E a dor foi a pior dor do mundo. Nunca na minha vida eu senti uma dor tão grande como eu senti quando ele apertou meu coração. Doeu tanto, irmãos, que eu me abaixei no sonho e caí no chão. Aí ele ia me pisar, me esmagar. Foi aí que eu clamei o sangue de Jesus e ele, como tivesse tomado um choque, ele puxou a mão dele. E aí um anjo com uma espada prata apareceu e ficou entre mim e o demônio. E o anjo falou: se acalme, a partir de agora ele não pode mais tocar em você. E aí o demônio falou para mim: você é uma maldita e eu estou com muito ódio de você porque você está compartilhando os testemunhos de Pastor Quezo. Ai de você se você continuar. E nisso eu acordei e passei o dia todo com essa dor no peito. Meu coração ainda estava dolorido por causa do aperto que ele deu. E eu entendi, através desse sonho, que eu estava incomodando o maligno. Era por isso que as pessoas não conseguiam assistir. E depois disso, é, eu comecei a buscar mais e não tive medo do maligno. Comecei a buscar e me santificar mais e mais. E agora as minhas roupas já estavam todas santificadas, mas eu ainda não conseguia me libertar da televisão e pedi ajuda ao Senhor para ser liberta, porque eu não conseguia. Eu sabia que a televisão era de Satanás, mas eu não tinha força para me libertar dela. Então, eu comecei a fazer um propósito, orar ao Senhor todos os dias para Deus me tirar a televisão da minha casa. Até que um dia eu passei mal de madrugada e ela ficava no meu quarto. E eu passei mal e quando eu olhei para ela, ela estava parecendo um portal, ela não era uma televisão. E eu lembro que eu olhava, por mais que eu passasse mal, mas isso me incomodava. Cadê a televisão? Mas como eu estava muito mal, eu não falei nada. Só depois que eu melhorei. E fiquei com isso com uma pulga atrás da orelha. E depois, passado mais alguns dias, eu tive um sonho. E sonhei que a televisão ligou sozinha num canal de terror. E eu desliguei ela no botão e ela ligou de novo. Então eu desliguei ela da tomada. E eu achei estranho, porque eu não assisto filme de terror. Então eu tirei ela da tomada e eu olhei para aquela tela preta dela e, e eu via quando aquela tela preta era como se fosse um lago preto. E um demônio com corpo de cobra e cabeça de demônio. Ele mergulhava e botava a cabeça para fora. Mergulhava, botava a cabeça para fora. Então eu acordei e entendi que a televisão realmente era um portal do inferno dentro da minha casa. E mesmo assim, meu esposo falou: e aí, vai jogar lá fora? Eu ainda ficava em dúvida, eu ficava com medo de me arrepender e ficava com vergonha do Senhor por ser covarde. E falava: me ajuda, Senhor, eu não consigo jogar esse portal da minha casa, me ajuda, me socorre, faz alguma coisa por mim, Senhor. E foi aí que, um belo dia, quando eu estava ouvindo um testemunho na internet, o meu esposo falou: Priscila, a televisão queimou. E meu filho, de 6 anos, pulou de alegria. Ele pulou e falou: mamãe, o portal do inferno queimou. E nisso nós pegamos a televisão com alegria e jogamos ela fora. E eu agradeci ao Senhor porque saiu o demônio da minha casa. No outro dia, a minha irmã ligou para mim e falou: eu soube que você está sem televisão. Eu tenho 2 televisões. Se você quiser, daqui a 1 hora a televisão já está na sua casa. Então, eu percebi como as coisas do maligno é tão rápido e fácil para chegar na nossa casa. E eu ainda fiquei em dúvida: e se eu precisar dela? Ainda estava viciada na televisão. E se eu precisar? E se eu falar não? Eu vou precisar. E se eu me arrepender? Eu falei: eu vou pensar. E fiquei nessa dúvida.
E falei com meu esposo. E meu esposo, você é que sabe, você viu o que aconteceu. E eu realmente, eu vou falar com ela, eu vou ligar para ela e vou falar que eu não quero mais a televisão. Que Deus já tirou da minha casa. Mas antes mesmo de eu ligar, ela ligou para mim dizendo: Priscila, eu não vou poder te enviar a televisão, porque a minha televisão grande da sala acabou de queimar. Então eu vou ter que ficar usando ela. E nisso eu vi, eu falei: não precisa se preocupar, eu já ia ligar para você dizendo que eu não quero a televisão. E Deus realmente não quer mais televisão na minha casa, porque o Senhor permitiu que a sua queimasse para a sua televisão não vir para minha casa. Então, irmãos, eu vi como Deus, quando nos ama e quer nos purificar, ele fala conosco. No meu caso, eu não precisei, eu não precisei de igreja, nenhuma igreja me ensinou o caminho da salvação e da santidade. Nenhum pastor veio até minha casa me ensinar. Foi o próprio Senhor Jesus que me transformou. Foi o próprio Senhor Jesus que tocou no meu coração, usou os testemunhos do YouTube, que está sendo muito usado por Deus para libertar as pessoas. Então, meus irmãos, eu peço, orem ao Senhor quando vocês não conseguirem, tiver uma fraqueza e não conseguir se libertar de algo, ore ao Senhor, peça ajuda ao Senhor Jesus. Ele é fiel em nos ajudar. Ele ajuda quando ele vê um coração que está realmente voltado para ele e com interesse em se santificar. Hoje eu sou feliz porque hoje eu posso andar na rua e todo mundo olhar para mim e falar: lá vai a serva do Senhor, porque ela brilha por fora, brilha por dentro. Nós devemos brilhar tanto nas vestes, com o brilho de Cristo, como nos pensamentos, como nas palavras, como no coração. E a nossa casa também tem que estar limpa e adornada para a volta do Senhor Jesus, porque Jesus pode voltar a qualquer hora e até a gente dormindo. E até dormindo nós temos que também estar em santidade. Devemos estar em santidade 24 horas por dia, porque não sabemos a hora que Jesus vai chegar e vir buscar a sua igreja. E eu agradeço a todos que ouviram esse testemunho, que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.